gente recebe uma personalidade de destaque na música feita na Bahia, que vive na ponte entre Rio e Salvador e vai estar à frente de uma das homenagens deste fim de semana. Estamos falando do curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, que vai fazer 2 concertos, um amanhã às 8 da noite e outro no dia seguinte, pelo projeto Domingo no TCA, às 11 da manhã. Maestro Carlos Prazeres, bem-vindo à Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, gente, muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui na Band News. Nossa, nós é que estamos felizes em falar com um maratonista, né? São dois concertos no fim de semana. É verdade, fora a semana inteira de ensaios, a semana anterior, ou seja, a gente que é músico, muita gente pensa que a gente vive a vida na flauta. De certa forma, a gente vive a vida na flauta, mas é uma flauta diária, o tempo todo a gente tem que tocar ela. Nem assim. sempre tão doce. Nem sempre tão doce. É verdade. Então, Carlos, há quanto tempo você está fazendo essa ponte aqui entre Rio e Salvador já? Olha, essa ponte inicialmente ela era mais intensa, porque eu tinha o cargo de maestro assistente da Orquestra Petrobras Sinfônica, maestro assistente do maestro Isaac Karabchevsky, que foi meu professor, e também como oboísta da Petrobras Sinfônica. Hoje em dia essa ponte ela é só através de alguns convites que eu tenho para a região no Rio e algumas vezes que eu toco lá também. Então quer dizer que você está mais baiano do que nunca? Eu estou mais baiano do que nunca. Minha residência hoje é a Bahia, ou seja, Salvador hoje é a minha casa. Já que vocês estão falando do aniversário de Salvador, Salvador é hoje a minha casa. O Rio, quando eu tô lá hoje, eu tô de visita. Isso foi o quê? Identificação, o trabalho mesmo que a cidade vem te proporcionando, essa Como é que veio esse abertura convite? E a possibilidade de crescer aqui também, né? Olha, vou contar para vocês o que acontece realmente. O trabalho que eu fazia no Rio foi muito engrandecedor para mim, porque eu trabalhei junto ao maior nome da regência do Brasil, que foi meu professor, Isaac Karabchevsky, e ele foi o maestro que levou a Sinfônica Brasileira a ser tão conhecida. Ele que foi o criador do Projeto Aquários, que é um projeto hoje muito célebre de música ao ar livre no Rio de Janeiro. E fazer esse trabalho junto a ele foi muito bom para o meu aprendizado. Mas no Rio de Janeiro eu não tinha a liberdade que eu tenho de projetos que eu tenho aqui em Salvador, por ser o titular, por ser o curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia. Salvador me deu realmente, pela primeira vez na minha vida, a liberdade de estabelecer os meus conceitos, entendeu? Algumas coisas que eu aprendi com o Karabchevsky e muito do que eu tenho e do que eu acredito. Quais seriam esses conceitos? Olha, por exemplo, a gente hoje na OSBA, a gente procura vivenciar a música clássica de diversas maneiras. Concertos tradicionais, como, por exemplo, o que vai acontecer amanhã com Sherazade de Rimsky-Korsakov, e também música... A gente ouviu uma peça no começo. A gente ouviu esse pedacinho no início. Mas, por exemplo, a OSBA também faz cineconcertos, concertos que se tornaram um grande must aqui na Bahia, onde os músicos se fantasiam de personagens do cinema, né? Que barato isso. O cineconcerto, ele lotou por 9 edições seguidas o Teatro Castro Alves, completamente, ele lotava com 3 semanas de antecedência. O Teatro Castro Alves não é fácil de lotar, ele tem 1.600 lugares, para quem não sabe. Os músicos da obra estavam acostumados a serem popstars, coisas assim? Não, eles passaram a ser reconhecidos na rua. Assim, você é um Homem-Aranha, claro, me lembro de você. Era um barato isso. E o pessoal passou a começar a gostar de música clássica por causa disso, porque na verdade é um Homem-Aranha que toca Tchaikovsky, é um Batman que toca Bach, e que naquele momento ali, tocando, mesmo que misturando o Tchaikovsky Bach com o Guerra nas Estrelas, a gente conseguiu um resultado absolutamente grande para os concertos da gente tradicionais. Agora, por exemplo, a gente teve uma sacada que foi muito legal, que foi uma parceria com o MAN. Eu fui lá no MAN Bahia, e o Marcelo, que hoje é o gestor do MAN Bahia, é uma figura de uma inteligência ímpar. Ele é uma pessoa que está tão acima culturalmente de tudo, sabe? Ele tem ideias incríveis. E a gente juntando as nossas ideias, eu propus, Marcelo, vamos fazer não sei se você topa, vamos fazer um negócio aqui no MAN que a gente tenha um projeto onde todo mundo vem aqui interagir com a música e com a arte de uma forma que eu nunca vi igual. Ou seja,
a gente vai fazer um concerto. Esse concerto vai ser só o ponto de partida para todo mundo se expressar. Então, é uma coisa engraçada, Renato. A gente criou um grande mercado paralelo de arte que se apresenta hoje no que a gente chama de sarau da Osba no MAN. Entendeu? É um sarau onde as pessoas vão lá, quem quiser recitar poesia, recita poesia, quem quiser dançar, dança, quem quiser contar história, conta, quem quiser contar piada, conta, quem quiser desabafar alguma coisa sobre sua vida, desabafa. É um o sarau. dia no trabalho hoje não foi bom, É um Patrícia sarau. estava falando, muita nota para o escrever. computador está com problema. Olha, o computador travou. O que a gente viu nessas 2 primeiras edições foi uma catarse. E a última edição que teve, agora no último, não me lembro agora que dia que foi, de março, a última edição que teve, a gente ficou até preocupado, porque tinha gente demais ali. Aí a gente teve que barrar. E agora a gente vai ter que distribuir senha, porque o Casarão do MAN, ele tem um limite. Então, a gente vai distribuir agora senha, vão entrar 300 pessoas. Porque tá parecendo a história que aconteceu com a Jan, né? Com aquelas apresentações de jazz. Começou com Gatos Pingados, daqui a pouco virou uma coisa enorme. Exatamente. Né? A Jan no MAN, que a Osba, inclusive, fez uma participação, fez 2 participações na Jan no MAN e levou milhares ali para aquele lugar. Ou seja, a gente acha que, na verdade, parte um pouco desse meu conceito de que a gente não tem que ficar só no Teatro Castro Alves. Apesar do Teatro Castro Alves ser a nossa casa e a gente saber que o Teatro Castro Alves é onde a gente gosta de tocar, onde a gente quer tocar. Pequeno o teatro. Mas o teatro ficou pequeno. A gente quer... na verdade, o meu conceito com a Osba hoje é que ela represente a grandeza cultural da Bahia, sabe? E a grandeza cultural da Bahia, ela tá muito acima só do Teatro Castro Alves. Ela engloba muita coisa, né? Então a Osba hoje quer representar o jeito do baiano ser, sabe? E esse jeito, sabe, eu vejo aqui, por exemplo, estava até comentando com a nossa diretora executiva, a Luana Bistani, outro dia estava comentando isso com ela, como aqui na Bahia as pessoas têm uma coisa muito grande voltada para o pensamento crítico. Não é todo, está tendo um fórum de pensamento crítico no TCA agora. Para a intelectualidade, ela estava comentando aqui comigo que a prova da UFBA que ela fez de vestibular foi uma prova dificílima e é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil na área dela. E o quanto toda a questão aqui do pensamento, de refletir da filosofia, sabe? É uma coisa muito importante, que você vê mais do que em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade onde talvez as pessoas estejam preocupadas um pouco mais com a questão da grana mesmo, com o fator de impulsionar o país. O Rio de Janeiro já tem uma outra pegada, né? O Rio de Janeiro tem uma coisa de convivência com a natureza e tudo. Então cada um dá a sua contribuição do jeito que pode. Mas esse fator intelectual que eu vejo aqui na Bahia é muito forte, é um fator que a gente também quer representar com a Osba, sabe? E botar as pessoas para poder falar, para poder expressar o pensamento delas, como elas quiserem, como elas estão afim. A gente pensou que é uma coisa muito, muito própria da Bahia. Eu me lembro, Carlos, estamos aqui conversando com o curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, maestro Carlos Prazeres. A primeira vez que eu vi você regendo a Orquestra Sinfônica foi... Eu acho que foi uma edição do Domingo no TCA, eu acho, que foi o Wagner Tiso. Exatamente. E você chamaram como solista a Margarete Menezes. Exatamente. E eu olhei assim, mas que negócio diferente, Margarete Menezes cantando com uma orquestra. E aí, anos depois, tem o Cine Concerto, aí vocês vão lá tocar com Saulo na abertura ali daquele projeto deles. Aí vocês tocam com Gilberto Gil no CD, quer dizer... Carnaval. Aí vai pro carnaval. Quer dizer, carnaval. E aí... A Osba é pop. Aí você vê um negócio assim, né? Quer dizer, uma orquestra que está tentando fazer uma conexão. Mas rola alguma crítica assim com relação a você está tornando a orquestra popular demais e sinfônica de menos? Tem alguma coisa assim nessa linha? Algum feedback negativo que você recebe? Olha, Renato, eu vou ser muito sincero com você. Eu ainda não recebi essa crítica. Eu recebi outras críticas. Essa eu não recebi pelo seguinte: qualquer pessoa hoje que dê uma analisada na temporada da Osba, ela vai ver que a Osba continua pelo menos 90% clássica. Entendeu? O que ela faz de diferente, e que eu acho que parte um pouco do meu pensamento,
tornar essa música clássica, dar a essa música clássica uma embalagem diferente, um formato diferente. Aí você me pergunta, o Gilberto Gil foi música clássica? Não, o Gilberto Gil não foi música clássica. Mas, por exemplo, no concerto que você assistiu com o Wagner Tiso e a Margarete, a gente fez as danças polovitsianas de Borodin, se não me engano, fez também de Kodály, não me lembro que peça agora, uma peça de Zoltán Kodály. A gente fez um concerto absolutamente clássico. Foi um concerto de domingo no TCA, absolutamente clássico. E o Wagner Tiso entrou para fazer as músicas clássicas dele, porque o Wagner Tiso tem música clássica. Mas aí o povo fala assim, nossa, o Wagner Tiso fazendo música clássica, que coisa interessante, eu quero ver. O Luiz Caldas nos procurou agora, para fazer, sabe o quê? Uma ópera. A gente vai ter uma ópera do Luiz Caldas. Aliás, eu estou falando aqui na Band News em primeira mão. Vamos ter exclusiva informação. Ópera do Luiz Caldas. Aí você vai me perguntar assim, se a ópera é dançando lambada. Não, tem nada a ver com isso. É uma ópera clássica, uma ópera absolutamente clássica. Quando eu fui na casa do Luiz Caldas ouvir essa ópera, eu não acreditei. Falei assim, meu Deus do céu, o Luiz Caldas é que tá fazendo uma ópera assim. Mas é uma ópera, sabe? Eu acho que todo mundo pode contribuir. E acho que a OSBA hoje, ela procura ser um pouco, ter um pouco esse espírito baiano, que é um espírito diferente, é um espírito mais alegre, sabe? É um espírito menos sisudo, sabe? Então, por que não levar a música clássica com esse invólucro? Agora, se eu quisesse só fazer música clássica misturada com popular, isso seria um erro, porque pode acreditar, quando a música clássica quando uma orquestra sinfônica se junta com a música popular e a gente bota uma bateria, a gente pluga um instrumento, pode saber que você está dando volta com uma Ferrari na garagem. É uma coisa muito... Agora você me pergunta, então não vamos fazer? Não, vamos fazer. Eu acho que é uma mistura de conversas, de diálogo. O Luiz Caldas tá aqui atuando na nossa área. O Wagner Tiso atuou na nossa área. Por que a gente também não vai lá atuar na área do Saulo? Por que a gente também não vai atuar na área da Margarete? A gente quer fazer essa brincadeira, essa troca. Mas transformar a orquestra em uma orquestra pop desse jeito não é o nosso objetivo. A OSBA é clássica. A OSBA quer tocar, a OSBA acabou de tocar os Brandemburgo todos de bar. A OSBA vai tocar agora no próximo sarau, dia 4 de abril no MAN. É o próximo sarau para quem quiser aí fazer poesia. Próximo sarau a gente vai tocar Strauss, só Richard Strauss. Entendeu? É isso que a OSBA passa hoje. Então, a OSBA hoje é essa mistura, essa mescla, é essa possibilidade aberta. A gente vai continuar conversando sobre esse trabalho fantástico aqui em Salvador. São 6h23. Band News FM, Frequência Baiana. Seis horas 40 minutos, estamos hoje recebendo aqui o maestro, curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, Carlos Prazeres, que tem 2 concertos, não é um não, são 2 concertos, um no sábado, outro no domingo, em homenagem aos 465 anos de Salvador. Maestro, o que é que vai ter no programa dessas 2 apresentações? A gente está ouvindo aí uma peça, né, uma das peças que vai estar no programa, mas o que é que vai ter? Exatamente, que é do russo Rimsk-Korsakov, que é uma peça chamada Sherazade, que fala da história das 1001 Noites, de uma princesa que contava histórias para o sultão. É uma história linda, vai demorar um pouquinho, se eu contar ela aqui vai tomar muito tempo, mas no concerto quem for vai ouvir essa história. Eu vou contar lá no palco para todo mundo e vai ouvir a música de uma outra maneira. Quanto tempo aproximadamente? A peça leva mais ou menos uns 42 minutos. Ela toda. É uma suíte sinfônica. São vários trechos realmente de histórias árabes das 1001 Noites e é uma peça bem interessante, bem simbólica mesmo da cultura árabe. Agora a gente tem um compositor baiano, porque claro, no aniversário de Salvador a gente tinha que fazer alguma coisa absolutamente ligada à Bahia. Então a gente chamou um compositor muito importante, muito premiado, que é o Wellington Gomes. E o Wellington Gomes eu quero que ele inclusive suba ao palco para falar um pouco da peça e mostrar como que ele compôs, o porquê dele ter composto tal trecho, por que ele fez assim, por que ele fez assado. É uma maneira de mostrar que a música clássica hoje ela ainda é viva. E aí eu vou... Porque tem uma coisa engraçada, né? Quando a gente fala em música clássica, a gente está sempre falando
em gente que a maioria esmagadora que não está mais viva, né? Você vai falar no Mozart, no Tchaikovsky, no Beethoven. Exatamente. Clássicos no sentido até da palavra, assim, né? De alguma coisa bem antiga, vamos dizer assim, né? Que se mantém, mas que é antiga. E a gente não pensa, quem está fazendo música clássica hoje, né? Exatamente. A música clássica, na verdade, ela o classicismo na música é o que compreende o período de 1750, a partir de 1750 até 1850, a gente poderia ainda considerar o classicismo. Só que foi Beethoven que fez essa transição, inclusive, do classicismo. Se você pega as primeiras sinfonias de Beethoven, ainda são muito parecidas com as sinfonias de Mozart, são sinfonias clássicas. E aí você vai pegando as sinfonias a partir da heróica, já são sinfonias que têm uma cara completamente diferente, e o próprio Beethoven fez essa mudança para expandiu as formas e tornou realmente o que a gente conhece como romantismo. Agora, esse período da história que é o clássico, o período clássico, se confunde com o nome música clássica, que não tem nada a ver com fazer música só do período clássico, senão a gente só faria Mozart, Haydn. Então a gente hoje em dia prefere chamar música de concerto. Também existe o termo música erudita, só que música erudita parte do pressuposto que o ouvinte precisa de uma erudição. E aí eu faço sempre aquela analogia com o engenheiro. A gente não precisa ser engenheiro para saber que você adorou um prédio, entendeu? Você não precisa saber como ele foi feito. Você precisa chegar nele e falar assim, ai, coisa maravilhosa. O arquiteto e o engenheiro sabem por que ele é maravilhoso. Mas você vai chegar ali e você vai se sentir muito bem. Então você não precisa ser um erudito para gostar de música clássica. Os compositores sabem por que aquilo ali é muito bom e por que eles conseguiram aquele efeito. Sabem que acordes utilizar, sabem por que eles botaram o trompete para tocar mais piano do que o oboé, por exemplo. Entendeu? Agora, a gente não precisa, a gente precisa ouvir e se deliciar com aquilo ali. E isso é a música clássica hoje em dia. Só que muita gente pensa que música clássica é museu, que uma orquestra é uma peça de museu. E aí a gente volta àquele papo da Osba que eu estava falando para você, Renato, que na verdade é mostrar que a música clássica ela não é peça de museu e que ela pode ter um invólucro diferente. Esse é o meu objetivo, esse é o meu pensamento com relação à Orquestra Sinfônica da Bahia. A gente mostra ela com uma cara muito própria da Bahia, uma cara um pouco mais descontraída, e isso eu já sofri críticas, entendeu? Eu já sofri crítica pesada num blog, por exemplo, de que falando assim, o Carlos Prazeres acha que a gente é o quê? Porque ele chega lá na frente e fica falando e fica falando, em vez de só tocar e ir embora, ele fica lá falando. Eu já sei aquilo tudo que ele fala. Ele não precisa dizer aquilo pra mim, porque eu sei aquilo tudo. Ele tá pensando que eu sou burro, tá chamando os baianos de burros. Isso foi uma crítica muito pesada que eu recebi de uma pessoa. Foi de um blog que eu nem sei, eu não preferi nem ler. Me chegou isso aí, me falaram isso. E eu respondo da seguinte forma: eu respeito as pessoas que são intelectuais e que já chegam no concerto absolutamente preparadas para aquilo que elas vão ouvir. Mas isso aqui no Brasil é uma minoria esmagadora. E eu acho que isso está começando a ser uma minoria esmagadora no mundo todo, porque a gente vive um tempo diferente, tempos de internet, tempos de televisão, tempos que as pessoas não têm, como na época de Beethoven, de Brahms, de Mozart, para ler enciclopédias, para se informar, para ler livros e livros e livros, e chegar nos concertos absolutamente preparados para aquilo que eles vão ouvir, para o nível da obra de arte que eles vão ser submetidos. Então, por que não chegar lá e falar? Se a pessoa já sabe, eu lamento, mas infelizmente é a minoria. Gostaria que fosse a maioria. Em Viena ainda se pode fazer isso. Chegar num concerto, por exemplo, tocar o concerto. Eu acredito que em Viena o público sabe perfeitamente se a peça de Alban Berg, que é um compositor do modernismo e que pra gente soa bastante amargo, pra eles soa normal, entendeu? Eles são especialistas em falar, mas é uma cultura diferente, entendeu? Em compensação, a gente de samba entende mais do que eles. E aí, vai. Enfim. Mas a gente ouviu aqui Carlos Prazeres, curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, maestro da orquestra, que vai reger 2 concertos no sábado e também no domingo, que é passar aí o caminho da roça, como se fala em Bomboiarés. Já o serviço, né? Para que todo mundo possa ir e aproveitar. Olha, vai ser, na verdade, amanhã, sábado, dia 29 de março, às 8 horas da noite. O ingresso custa R$20 a inteira, R$10 a meia. No domingo, é dentro do projeto
domingo no TCA. Ingressos a R$1. Aí vocês me perguntam, mas por que ingressos diferentes em dias diferentes? São 2 concertos com propostas completamente diferentes, apesar de ter o mesmo programa. Na sexta-feira, no sábado, dia 29 de março, amanhã, você vai pagar R$20. A bilheteria abre... a bilheteria vai estar lá, você vai comprar o seu ingresso, você vai sentar no ingresso, no lugar marcado no seu ingresso, você não vai precisar pegar uma fila, e você vai lá escutar a Orquestra Sinfônica da Bahia. No domingo, você já vai ter que ter aquele espírito esportivo, vai pagar R$1, mas a bilheteria abre 9 horas da manhã, você geralmente vai entrar numa fila grande, geralmente as filas do domingo a R$1 são filas grandes, do domingo no TCA, e é uma outra proposta. O concerto é um pouco mais descontraído no domingo, mas dessa vez a gente optou por fazer os 2 concertos iguais, ou seja, vai ser um concerto descontraído. Um concerto de aniversário é uma festa, então vamos fazer uma festa. E uma festa que aí você me pergunta, a OSBA é pop? É pop. O programa de amanhã vai ser mostrado de uma maneira pop, mas é um programa absolutamente intelectual. O Wellington Gomes tem uma música absolutamente conceitual, absolutamente intelectual, e Sherazade Rimsky-Korsakov também. Agora às 6h48. Obrigado, maestro, e bom espetáculo. Muito obrigado para todos vocês, ouvintes da Band News, e para vocês todos aqui. Muito obrigado, bom trabalho.